Oi, pessoal, boa tarde. Na aula passada, a gente derivou a equação de Dirac utilizando exatamente a conta que Dirac fez de tentar achar aquelas matrizes alfa 1, alfa 2, alfa 3 e a beta, né? Agora, o objetivo dessa aula a equação de Dirac, né? Ela é uma equação, é um sistema de equações acopladas diferenciais de primeira ordem. Então, exceto em alguns casos, por exemplo, como a onda plana, que a gente vai resolver aqui explicitamente, ela é uma coisa bastante difícil de se manusear, né? Então, o objetivo da aula de hoje é justamente dar uma outra visão da equação de Dirac, definir os espinores de helicidade positiva e negativa, tá? E discutir bem mais sobre a origem da equação de Dirac, sobre o significado dela e a interpretação dela, tá bom? E na aula 13 a gente resolve a equação de Dirac explicitamente. Bom, mas essa aula, como é bastante densa, né, eu quero fazê-la um pouco menos longa. Então, o nosso objetivo é obter a equação de Dirac através de primeiros princípios, exatamente dessa equação de energia relativística. Tá? Agora, o nosso objetivo também é descrever partículas com spin. Né? Então, a primeira maneira de se incorporar o spin é justamente o que a gente fez na aula passada. Né? Ao invés de considerar aqui e quadrado sobre e quadrado sobre c quadrado menos p quadrado, né, onde isso daqui já são operadores, a gente incorpora o spin através dessa prescrição, como a gente fez na aula passada. Como a energia, né, a prescrição na mecânica quântica, a energia, ela toma a forma desse operador IH cortado derivada parcial em relação ao tempo, como o momento, né, as três componentes do momento, né, o vetor momentum linear, ele, através dessa prescrição, ele é elevado em menos IH cortado gradiente, agindo na função de onda. E como x0 é justamente CT, então a gente pode escrever esta equação aqui de cima, simplesmente vão substituir as prescrições quânticas. Ou seja, aqui é a energia, né? Onde tiver energia, é IH cortado del ΔT. E utilizando essa expressão, vai ser IH cortado del x0. Tá? O sigma.p, né, o produto do vetor, esse sigma em boldface, é justamente um vetor formado pelas matrizes de Pauli. Né? Então, isso daqui vai ser... pessoal, só uma observação também, como o lado direito, como o lado esquerdo são matrizes, o lado direito da equação está implícito aqui que do lado direito existe uma identidade, uma matriz de identidade 2 por 2. Né? Então, substituindo nessa prescrição a prescrição quântica, a gente obtém justamente essa equação aqui. Tá? Onde esse φ grego, ele é em up Greek no LaTeX, né, diferente do φ que a gente utilizou para descrever o campo elétrico, o potencial elétrico na última aula. Esse φ aqui é um spinor de duas componentes. Tá? É justamente um spinor de duas componentes. Então, olhem só, motivados por essa equação, o φ, né, denota-se por φL, onde esse L é de esquerda. Tá? Depois a gente vai ver que isso daqui é uma helicidade positiva e isso daqui é uma helicidade negativa. Mas por enquanto é só uma questão semântica aqui, de uma questão de notação, na verdade. Vamos denotar esse φ por φL. Esse φ aqui, φL, e esse φ aqui, vamos chamar de φL.
Então, olhem só, esse operador agindo no φL, que é justamente essa parte aqui, vamos chamar de φR a menos uma constante. Essa constante aqui, 1 sobre mc, para facilitar a conta. E vocês vão ver aqui essa escolha é natural para que esta equação aqui, ó, olhem só, se eu dividir por 1 sobre mc dos dois lados da equação, vai ficar só mc aqui do lado direito, tá? E essa parte aqui da equação que começa aqui, ó, IH cortado del x0 menos IH, o vetor sigma, produto escalar com φ, vezes φ, isso daqui vai ser justamente φR, né? φR, e isso daqui vai ser justamente o φR MC, isso aí, né? Então, essa equação 1, ela é equivalente a esta equação aqui, tá? A esta equação 3. E a equação 4 é simplesmente a definição do φR. Olha só, o φR ele foi definido como esse operador do lado esquerdo sobre MC. Né? Então a gente conseguiu escrever aquela equação da energia, a equação relativística da energia, como esse sistema acoplado, tá? Onde cada equação aqui é uma equação diferencial agindo um spinor de duas colunas. Então cada uma dessas equações equivale, na verdade, a duas equações separadas. Né? Então aqui as equações 3 e 4, a 3 simboliza duas equações, porque isso daqui são matrizes 2 por 2, e a 4 também indica duas equações. Claro que aqui também está implícito que existe uma matriz de identidade 2 por 2 aqui, né? Porque esse spinor é um spinor o spinor φL é um spinor de duas componentes, aqui também, então a gente precisa aqui ter uma matriz 2 por 2 complexa agindo nesse spinor, e aqui também é uma matriz 2 por 2 complexa. Então, tanto aqui na equação 3, quanto essa parte temporal da equação 4, está explícito que aqui multiplica uma matriz de identidade 2 por 2. Eu vou colocar isso aqui explicitamente, tá? Bom, se vocês me derem um tempinho, vamos colocar agora, só para a gente não esquecer. Então aqui tem uma matriz 2 por 2 complexa. Aqui também tem uma matriz 2 por 2 complexa. Então tá tudo certinho aqui. Aula 12. Tá? Aqui, ó. Já colocamos então a matriz 2 por 2 aqui, tá? E aqui a matriz 2 por 2. Então, olha só. Vamos definir agora um novo spinor, um psi-A de duas componentes, que é justamente a soma do φR com o φL. E um psi-B, que é a diferença entre o φL e o φR e o φL. Por quê? A gente faz isso para que essa equação, esse sistema de equações 3 e 4, né, é um sistema acoplado de equações diferenciais de primeira ordem. Então, do jeito que ela está aqui, a gente não consegue resolver. Né? Então, a gente define essa diferença por quê? Porque quando a gente soma essas duas equações, olhem só, quando a gente soma essas duas equações, somando essas duas equações, a gente obtém simplesmente aqui, ó, a componente temporal, né, vai ficar simplesmente a derivada em relação a x0, φR mais φL. A componente espacial, né, quando a gente subtrai, aqui, quando a gente soma, perdão, aqui é um sinal positivo e aqui é um sinal negativo. Então aqui vai ficar φR menos φL. Tá? E simplesmente somando essas duas vai ser φL mais φR. Subtraindo vai dar a equação de cima. Então, olhem só, quando a gente soma e subtrai as equações 3 e 4, esse cara daqui vai ser o psi-B, esse o psi-A e esse o psi-B. Esse, de novo,
o nosso psi-A, psi-B e psi-A de novo. Tá? Então, simplesmente reescrevendo isso, por isso que a gente define o psi-A e o psi-B, simplesmente definindo isso, a equação em primeiros princípios, né, ela fica justamente, as equações 3 e 4, elas podem ser escritas através dessa expressão, né, as duas equações. Só que lembrem-se que isso é um sistema, cada uma dessas equações, tanto que aqui do lado direito a gente escreve como espinor, né, um boldface, como espinor de duas componentes, né? Então a gente pode escrever esse sistema de equações, onde cada equação dessa é um sistema de duas equações, a gente pode escrever isso como uma matriz, né? Olhem só. Aqui, ó. Vamos prestar atenção nessa equação. IH cortado, derivado em relação a x0 do psi-A. Tá aqui. Tá? Então, olha só. Vamos com calma aqui. IH cortado, derivada do psi-A em relação a x0. Então tá aqui, ó. IH cortado, derivado do psi-A em relação a x0. Mais IH cortado, vetor sigma, produto escalar com o nabla. Tá aqui, ó. Tá aqui, que é agindo em cima do psi-B, né? Que esse é uma operação matricial. Menos MC psi-A. Então, aqui tá tudo certinho nessa primeira linha da equação, tá? Agora, a segunda equação. A segunda equação a gente pode multiplicar todo mundo aqui por menos 1, né? Então vai ficar aqui menos IH cortado sigma.nabla psi-A. Tá aqui. Vai ficar menos IH cortado derivado em relação a x0 do psi-B. Né? O psi-B é um espinor de duas componentes e o I fica sendo a matriz de identidade. Menos MC psi-B. Beleza? Porém, isso daqui é uma matriz agora 4x4 complexa. Né? Isso daqui, o psi-A é um espinor de duas componentes, o psi-B é um espinor de duas componentes. Então isso daqui é um cara de 4 componentes, um espinor de 4 componentes. Tá? E isso daqui é igual a zero. Zero vetor de 4 componentes. Tá? Um espinor, na verdade. E a gente vai chegar a definir exatamente o espinor através das transformações de Lorentz daqui a 2 ou 3 aulas. Tá? Mas por enquanto vamos chamar isso aqui de espinor. Então espinor é uma função que pega pontos, né? Isso daqui não são constantes, Ele pega pontos do espaço-tempo, ele pode variar em cada ponto do espaço-tempo. Então seria mais razoável chamar isso aqui de campo espinorial, né? Porque ele varia a cada ponto do espaço-tempo de Minkowski. Mas ele pega a cada ponto do espaço, ele associa um vetor coluna de 4 componentes. Só que a gente chama isso de espinor porque ele satisfaz, ele transforma de maneira bem específica perante transformações de Lorentz. Então, essa equação aqui, né, obtida da equação da energia relativística por primeiros princípios, olha só, eu posso escrever como isso daqui, o sigma, o vetor sigma, produto escalar com gradiente, eu posso escrever simplesmente como sigma i del xi. Tá? Então eu vou escrever essa equação em notação tensorial, simplesmente. Então aqui fica um sinal positivo, o H ele participa, né, ele entra em todas as entradas da matriz, então ele sai aqui, vamos colocar em evidência. Então vamos prestar atenção aqui, ó. Olhem só, se a gente olhar simplesmente a derivada em relação a x0, né, tanto aqui na primeira entrada da coluna da matriz e aqui na quarta entrada da matriz, olha só, aqui tem uma matriz de identidade, aqui tem uma matriz de identidade. Vai ficar um i em evidência e aqui é zero, porque não aparece derivada na segunda entrada e na terceira entrada. Então isso daqui vai ser zero, a terceira entrada também vai ser zero, derivada em relação a x0. E aqui é o que está, aqui é zero, né? É zero, as derivadas parciais aqui não aparecem nem na quarta entrada, só aparece na segunda e terceira entrada.
né? Então, escrever essa matriz aqui é simplesmente escrever essa composição de matrizes. O psi-A e o psi-B, como cada um são espinores de duas componentes, a gente pode expressar esse vetor coluna aqui, esse espinor, psi-A, psi-B, simplesmente como psi. Tá? Simplesmente como psi. Então, essa daqui é a nossa equação de Dirac. Essa daqui é a nossa equação de Dirac. Tá? E na forma covariante, né, eu posso simplesmente utilizar a definição das matrizes gama 0 e gama I de Dirac, né? Lembrando que I é 1, 2 e 3. Né? Então tem gama 1, gama 2 e gama 3. E reagrupar esse termo e escrever esse termo como simplesmente um gama mu, del mu, onde del mu é derivada em relação a x mu. Tá? Então essa é a equação de Dirac, né, na forma covariante, como a gente viu na aula passada, agora derivada por primeiros princípios. E, portanto, se a gente escrever essa equação em termos de componentes, chamar esse espinor de psi como justamente quatro componentes, psi1, psi2, psi3 e psi4, a equação de Dirac ela é escrita, né, em unidades naturais, onde o H cortado é igual a 1 e o C é igual a 1, ela é escrita simplesmente dessa maneira. A maneira aqui a gente abre a equação de Dirac em componentes, mas dá para ver, né, dá para vocês já verem que resolver essa equação de Dirac não é uma tarefa simples, não é uma tarefa fácil. Porque é uma equação diferencial, né? É um sistema de equações diferenciais de primeira ordem, nas derivadas temporal, derivada em relação a x, derivada em relação a y, que são acopladas, que são inclusive acopladas. Então resolver isso num caso mais geral é bem difícil, tá? É bem complicado mesmo. Né? Então são quatro, como eu havia observado já, são quatro equações diferenciais acopladas. Tá? Mas o importante aqui nessa aula, como eu disse no início desta aula, na aula que vem a gente vai resolver essas equações, essa equação de Dirac, né, esse sistema de quatro equações diferenciais acopladas para o espinor para onda plana, né, para a solução de onda plana. E já vai dar um trabalhinho, vocês verão. Né? Mas antes disso, a gente vai obter o limite de massa zero da equação de Dirac. A gente observou também na aula passada que, como a gente definiu a matriz gama zero como sendo a matriz beta, e a matriz alfa i como sendo, perdão, e a matriz gama i como sendo beta alfa i, né, na construção da aula passada, a gente tem que lembrar que o anticomutador das matrizes de Dirac satisfaz uma álgebra de Clifford, onde G mu são as componentes do tensor métrico do espaço de Minkowski, e o traço dessas matrizes é igual a zero. Tá? Como vocês podem observar da própria definição. Tira o traço dessas matrizes e vai dar zero. Agora, essas equações que a gente obteve para o espinor de helicidade, espinor de mão direita e espinor de mão esquerda, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho, o que significa finalmente helicidade, né, no início dessa aula, escrever essas equações, a gente pode reconsiderar, né, isso daqui é a prescrição quântica. É simplesmente a prescrição quântica. Então vamos escrever esse operador simplesmente em termos da energia de novo, e escrever o IH cortado nabla como sendo simplesmente um momento. Né? Então essas duas equações acopladas, elas podem ser reescritas em termos de energia do momento linear através dessa maneira. Ainda são equações acopladas. Né? Aqui simplesmente repetindo e observando que E sobre C é justamente a componente zero do momento quatro-dimensional, né? Na notação aqui de Lorentz. Então, essas, passando o M para lá, né, para o lado direito, agora a gente pode escrever essa primeira equação como
P0 menos o produto escalar entre o vetor sigma das matrizes de Pauli e o momentum, e o operador momentum linear, multiplica o φr é igual a mc φl. E a mesma coisa a gente pode escrever para a equação aqui de baixo, né? Só com um sinal positivo, multiplica o φl e isso daqui é mc φr. Agora, no limite onde a massa vai para zero, dada essas equações, o lado direito é igual a zero, no limite, né? Então essas duas equações elas podem ser reescritas, né? O P0 menos sigma.pfr é igual a zero, e o P0 mais sigma.pfl é igual a zero. Agora, quando o P0 é dado justamente pela norma do momentum linear, né? Então a gente pode substituir o P0 pela norma do momentum linear. E definindo aqui o versor unitário momento, que é justo todo versor, né, unitário, todo versor é um vetor unitário, ou seja, é um vetor dividido pela norma do próprio vetor. Então, esse P, o P, ele pode ser escrito como um versor vezes a norma do vetor, né? Então, versor vezes a norma do vetor. E eu posso colocar em evidência a norma do vetor momento, que, exceto quando a partícula está em repouso mesmo, espacial, né? Ele é diferente de zero, então eu posso dividir ambos os lados de ambas essas equações por norma de P e obter finalmente esse operador. Tá? Como a identidade multiplicado pelo espinor de duas componentes é igual ao próprio espinor, então eu posso passar para o lado de lá o espinor e vai ficar essa equação, sigma.p, esse P versor, multiplica um φr é igual a φr. E o sigma.p φl é menos φl. Isso, então, a gente chama de operador de helicidade, esse sigma.p versor. E essas equações aqui estão dizendo o seguinte, esse φr é um espinor de duas componentes, um 2 espinor, de helicidade positiva. Enquanto o φl, né, por quê? Porque o φr aqui é um autoespinor, né, do operador helicidade, ou seja, o operador helicidade agindo no φr vai dar o próprio φr. Já o φl, quando a gente age o operador helicidade, vai dar menos ele. Então, φl e φr são autoespinores, cada um, o φr com alto valor é igual a 1, o φl com alto valor é igual a menos 1, tá? E o operador helicidade, fisicamente, ele mede a componente do spin na direção do momento, tá? Devido a esse produto escalar. Então, o operador de helicidade agindo em espinores de Dirac, ele é simplesmente ação na parte de cima do espinor de Dirac e ação na parte de baixo do espinor, onde cada componente do espinor de Dirac ele pode ser escrito como uma... Quando, né, cada componente do espinor de Dirac ele é escrito como uma... autovalores, né? Na representação de Weyl, onde cada um é autoespinor da helicidade. Tá? Então, a helicidade é simplesmente a componente do spin na direção do momento. Beleza? E temos aqui a equação de Dirac, como eu havia já observado, o espinor de Dirac, de 4 componentes, ele depende, cada uma das componentes depende do tempo e do espaço, tá? E em unidades naturais, né, quem quiser trabalhar com unidades naturais, para não ficar carregando essas constantes, quando o h cortado é igual a 1 e o c é igual a 1, né, essas constantes são igual a 1 e a gente pode escrever a equação de Dirac dessa maneira. Tá? Então agora a gente vai ver que a equação de Dirac ela leva, se o espinor ele satisfaz a equação de Dirac, a gente vai provar que o espinor satisfaz também a equação de Klein-Gordon, né, o que é natural. Bom, vamos multiplicar a equação de Dirac à esquerda por esse operador, né, o operador de Dirac. Então, simplesmente desenvolvendo as contas,
a gente obtém essa equação daqui. Agora, como esses índices aqui eles são mudos e são índices de somatória, eu posso fazer uma simetrização, né? Eu posso considerar 2 vezes e eu tenho que dividir por 2. Então eu estou multiplicando por 2 e dividindo por 2 aqui. Para que eu possa usar as propriedades da matriz de Dirac. Ou seja, o anticomutador das matrizes de Dirac é 2 vezes a métrica do espaço-tempo. Tá? Então, fazendo essa simetrização, vai sobrar um G mu nu, del mu del nu. Isso daqui é justamente a somatória. Né? Del mu, que é justamente o D'Alembertiano. Tá bom? Então, aqui a gente acabou de provar que essa daqui é a equação de Klein-Gordon. Então, todo spinor de Dirac, satisfazendo a equação de Dirac, ele satisfaz a equação de Klein-Gordon. Pessoal, eu sugiro que vocês refaçam as contas, porque na aula que vem a gente vai precisar estar bastante afiado na equação de Dirac para que resolvamos e exibamos soluções particulares da equação de Dirac. Tá? Então refaçam essas contas e façam os exercícios da lista 3 que já deem para fazer. Tá? Então, até a próxima aula.